Êxodo 13, do 17 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar dia e noite. Amém? Diga comigo, diga: Ele sabe o caminho. Você acredita nisso, sim ou não? Você crê verdadeiramente quando a Bíblia diz que Ele é que sabe os planos que Ele tem sobre nós, os pensamentos que Ele tem sobre nós, os planos e os caminhos que Ele tem para nós são melhores e maiores do que os nossos? Você crê nisso verdadeiramente? Às vezes eu penso que a gente fala que crê só da boca para fora, e às vezes as nossas atitudes provam isso. Porque ao mesmo tempo que às vezes a gente diz que crê, Deus sabe todas as coisas, sabe, Deus conhece todas as coisas, os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, mas ao mesmo tempo a gente insiste em querer conduzir as coisas do nosso jeito. Ao mesmo tempo a gente insiste em não querer abrir mão do nosso eu, das nossas opiniões, do nosso jeito de fazer as coisas. A gente continua acreditando mais no nosso conhecimento, na nossa experiência. A gente continua acreditando mais na força do nosso braço, talvez na nossa inteligência, do que na direção de Deus. E esse texto fala que quando Deus tira o povo do Egito, Ele está falando de quê? Da igreja. Porque o povo de Israel era o povo que servia a Deus, mesmo debaixo da opressão no Egito. E aí ele clama, Deus envia Moisés para libertá-lo da escravidão. E agora Deus tira ele do Egito, liberta o povo da escravidão. E a Bíblia diz que quando Deus tira ele do Egito, Deus não conduz eles em direção à terra prometida pelo caminho mais curto. Não é esse o caminho que Deus conduz o povo. Interessante, né? Porque se eu e você pudéssemos escolher, nós sempre escolhemos o caminho mais curto, sim ou não? Eu duvido que tenha alguém aqui que diga assim: não, se eu for para o aeroporto e eu sair daqui e pegar reto, eu vou gastar 15 minutos. Se eu for lá pelo Irineu Serra, Tancredo Neves, der uma volta para sair lá em cima, eu vou gastar mais tempo, então eu vou por lá que é mais longe. Ninguém pensa dessa maneira. É normal. É normal até o momento que eu decido entregar o caminho e a direção de Deus, da minha vida para Deus. Porque a partir do momento que eu decido entregar a direção, o caminho, a condução da minha vida para Deus, eu não tenho mais que me preocupar com distância, eu não tenho mais que me preocupar com nada. Por quê? Porque a partir desse momento, quem passa a decidir e a conduzir é Deus. E Deus, Ele nem sempre Ele vai conduzir a nossa vida pelo caminho mais curto. Nem sempre Ele vai nos conduzir pelo caminho mais fácil. Nem sempre Ele vai nos conduzir, eu diria talvez até que quase nunca Ele vai nos conduzir por caminhos que eu e você iríamos. Ele não vai. Agora, de uma coisa tenho certeza: Deus sempre vai nos conduzir pelo melhor caminho. Pode não ser o mais curto, pode não ser o mais rápido, pode não ser o mais fácil, mas sempre vai ser o melhor. Ele sabe
o caminho. Deus sabe o que faz. Deus conhece todas as coisas. Só que essas verdades bíblicas viraram jargões. Viraram jargões que fazem parte do nosso vocabulário, mas não fazem parte da nossa vida, não fazem parte da nossa alma, não fazem parte da nossa fé. Porque no primeiro momento que as coisas não saem como nós gostaríamos que saíssem, vem o desespero, vem a murmuração, vem a reclamação, vem a incredulidade. Não foi assim o comportamento do povo de Israel na trajetória do Egito para a terra prometida? Uma caminhada de murmuração. Deus fazia um milagre, em seguida vinha outra dificuldade, mas o povo já voltava a murmurar. Em nenhum momento, preste bem atenção, em nenhum momento você encontra o povo de Israel, na hora que diz assim, faltou comida, e eles dizerem assim, Deus sabe todas as coisas. Se Deus permitiu que a gente passasse por isso, é porque algum propósito Ele tem nisso. Vamos orar. E de repente eles orarem e Deus mandar maná do céu, e eles dizerem assim, o que Deus queria conosco era nos levar a ter uma vida de oração. O que Deus queria era provar a nossa fé. O que Deus queria era proporcionar a nós uma experiência sobrenatural com Ele, para que a nossa fé fosse fortalecida. Em nenhum momento você vê o povo de Israel agir assim. Em nenhum momento você vê ele dizer, no momento da luta, no momento da tribulação, no momento da adversidade, no deserto, em nenhum momento você vê o povo agir com o entendimento de dizer, Deus sabe todas as coisas. A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas verdades bíblicas, muitos princípios bíblicos têm se tornado apenas um jargão. O que é um jargão? É aquela frase de efeito, aquilo que a gente fala e às vezes se torna tão comum que deixa de ter sentido e valor para nós. Mas esse texto ele nos mostra que Deus sabe o caminho. Deus não conduziu o povo pelo caminho mais curto, mas pelo caminho mais seguro. O que Deus diz no texto? A Bíblia diz que Ele levou o povo pelo caminho mais longo, para que ele não encontrasse com a guerra. E o que eu acho interessante é que ao mesmo tempo, preste bem atenção, Deus diz assim, olha o que o texto começa dizendo, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Os filisteus, eles eram um povo forte na guerra. E por que Deus desviou o caminho? Se eles fossem pelo caminho mais curto, eles iriam dar de cara com os filisteus. E Deus diz assim, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está conduzindo muitas coisas do jeito que você esperava, porque Ele enxerga coisas que você não enxerga, porque Ele quer o melhor para você, porque Ele quer, o caminho que Deus está te conduzindo pode não ser o que você andaria, mas eu quero dizer para você, que Ele sabe o caminho, esse é o caminho mais seguro para você e para a tua família. Talvez você não entenda agora, talvez agora você não entenda, porque o povo não entendeu. Mas por que a gente vai por aqui e não por aqui que é mais perto? Porque nem sempre o lugar mais perto é o lugar mais seguro. Nem sempre o caminho mais perto é o caminho mais seguro. Agora interessante é que no próximo versículo o texto diz que os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Opa! Ao mesmo tempo que Deus diz que conduziu eles pelo caminho mais longo, para que eles não enfrentassem os filisteus e tivessem medo da guerra e quisessem voltar para o Egito, a Bíblia diz que eles saíram do Egito preparados. E eu digo, Deus, como assim? Deus disse, pois é, na cabeça deles, eles estavam preparados, mas Deus sabia que ele não estava preparado. Sabe por que algumas coisas ainda não aconteceram? Porque você pensa que está preparado para lidar com aquilo que você está pedindo, mas Deus, que conhece todas as coisas, Ele sabe que você ainda não está preparado. No dia que você estiver preparado, as coisas vão acontecer. Porque a Bíblia diz em Mateus 25 que Deus dá a cada um segundo a sua
capacidade. Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você conquista, e você ainda não está preparado para lidar com aquilo, não foi Deus que te deu. Ah, pastor, é possível eu ter coisas que eu não estou preparado? É. Porque muitas vezes você insiste tanto. Você tenta de um jeito, Deus fecha a porta. Você tenta do outro, Deus fecha a porta. Aí você vai por cima, não dá. Aí você vai e você dá aquele jeitinho, que brasileiro é profissional nisso. Aí você consegue o que você queria. E quando chega lá na frente, você quebra a cara. Aí você quer culpar Deus. E Deus diz: não era minha vontade. Eu fechei todas as portas que eu podia, mas você insistiu. Lugares que nós chegamos sem estar preparados, não foi Deus que nos colocou. Se tem uma oração que eu faço todos os dias, tem muitas promessas de Deus sobre a minha vida que ainda não se cumpriram. O que nós estamos vivendo hoje é parte da promessa de Deus. Quando nós começamos a comunidade Batista Vida, eu, minha esposa e mais 3 casais, eu já enxergava tudo isso aqui, ó. Como eu já enxergava outras coisas que ainda não se cumpriram. Só que o que Deus está nos permitindo viver hoje, eu sempre disse para Deus, eu digo: Deus, nunca permita eu chegar num lugar que eu não esteja preparado para lidar. Nunca permita eu ter algo que eu não tenha estrutura para ter. Porque, queridos, tem coisas que a gente quer muito, mas a gente não está preparado. E aí, quando a gente recebe sem estar preparado, aquilo que era para ser bênção vira maldição. Aquilo que era para ser para a glória de Deus na nossa vida, no tempo certo, no tempo errado, vira motivo para você se afastar, vira motivo para você se desviar, vira motivo para prejudicar você. A gente sempre quer o caminho mais curto, a gente sempre quer o caminho mais fácil. E muitas vezes Deus alonga a caminhada, muitas vezes Deus endurece a caminhada, e a gente não entende por quê. E nessa hora, a gente só precisa ter certeza de uma coisa: Ele sabe o caminho. Ele sabe o melhor caminho. Se eu e você soubéssemos o melhor caminho, nós não tínhamos passado por tantos problemas que nós já passamos. Sabe por quê? Porque 90% dos problemas que eu e você enfrentamos são por escolhas, decisões erradas que nós fazemos por não conhecer o melhor caminho. São por escolhas e decisões erradas que nós fazemos baseado na nossa competência, na nossa inteligência, nas nossas emoções, nas nossas ambições, nas nossas vaidades. E por escolher ou decidir errado, a gente acaba arrumando problema para nós mesmos. Sabe, 80% dos problemas que a gente tem não é o diabo. Eu sei que o diabo não presta, não vale nada. Eu sei disso. Mas tem hora que a gente é injusto com ele, né? Porque tudo é o diabo. O cara passa, joga uma casca de banana, vem outro, escorrega, cai. Ah, foi o diabo. Foi não. Foi o irmão mais educado que não soube jogar a casca no lixo. O diabo não tem nada a ver com isso. A gente bota a culpa de tudo no diabo, mas não. A maioria dos nossos problemas somos nós mesmos que criamos para nós, com escolhas e decisões erradas. Por quê? Porque nós não queremos esperar o tempo de Deus, porque nós não queremos trilhar o caminho que Deus tem para nós. Nós queremos andar segundo a nossa própria força, nós queremos andar segundo o nosso próprio entendimento. E quando você olha para os detalhes desse texto, ele é fantástico. Porque a Bíblia diz que durante os 40 anos que o povo ficou no deserto, não faltou nada, nem a sandália dos seus pés se desgastaram. Durante os 40 anos que o povo ficou no deserto, Deus cuidou de todas as suas necessidades. Ou seja, Deus, Ele te conduz pelo caminho mais longo. Mas deixa eu te falar uma coisa: em nenhum momento Ele vai te deixar sozinho. Só que tem gente que prefere o caminho mais curto sem Deus do que o caminho mais longo com Deus. Tem gente que prefere o caminho mais curto, mesmo que Deus não conduza, mesmo que Deus não esteja presente. Deixa eu falar uma coisa para você: para todo caminho longo sempre vai ter um caminho mais curto. Para todo caminho mais duro, mais difícil, sempre vai ter um jeito mais fácil de fazer as coisas. Sim ou não? Sempre vai ter. Sempre vai ter um jeito de ganhar um dinheiro mais fácil. Sempre vai ter um jeito de,
entrar num relacionamento mais fácil. Sempre vai ter um jeito de fazer as coisas acontecerem da maneira mais fácil. Nós é que vamos escolher se nós vamos fazer a opção pelo mais fácil, pelo mais curto, ou a opção pelo caminho que Deus quer nos conduzir, mesmo que seja o mais longo ou o mais difícil. O problema é que a gente vem para a igreja e parece que a gente está na igreja, mas a gente ainda está com a mentalidade de um não cristão. Porque a Bíblia diz que o homem que coloca a sua força, a sua confiança no seu próprio braço é o ímpio. E às vezes a gente vem para a igreja e a gente acha que a nossa única obrigação é vir para os cultos, é cumprir uma agenda, é cumprir, participar de alguns rituais. Quando na verdade o nosso maior desafio como cristão é viver, é seguir o caminho que Deus tem para nós. Porque você vir para a igreja e continuar fazendo as coisas do seu jeito, como você quer, na hora que você quer, quando você quer, do jeito que você acha, isso não vai trazer diferença nenhuma para a sua vida. Você vai continuar dando cabeçada, você vai continuar tendo prejuízo. Aí tem gente que diz: eu vim para a igreja, as coisas só pioraram. Eu vim para a igreja, não mudou nada. Lógico, você não está obedecendo. O que muda o resultado na minha vida e na sua vida são mudança de atitude. Você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente, isso é irracional. Deus, Ele sabe. E aí a Bíblia diz que quando o povo está sendo conduzido, e a Bíblia diz que o povo não estava preparado, e o sentimento que havia no coração de Deus era de quê? Era de proteger o povo. Ele diz: se o povo for pelo caminho mais perto, eles vão dar de cara com os filisteus. E eles acham que estão preparados, eles vão ter medo e eles vão querer voltar para o Egito. Ou seja, o que Deus queria? Deus não queria que o povo voltasse para o Egito. Deus não queria que o povo voltasse para a escravidão. Deus queria que o povo entrasse na terra prometida. Querido, a única coisa que você precisa ter em mente no momento que você não entende as coisas, ou que você não entende por que as coisas não estão sendo fácil como você esperava que fosse, a única coisa que você precisa ter em mente é que Deus tem um propósito na tua vida. O propósito número 1 de Deus é te tirar do Egito, é te tirar da escravidão do pecado e te fazer entrar na terra prometida. Para isso, se Ele tiver que te conduzir pelo caminho mais longo, Ele vai conduzir. Se Ele tiver que conduzir pelo caminho mais difícil, Ele vai te conduzir. Ele só não pode te deixar de herdar a terra prometida. A Bíblia diz que há uma porta larga, que muitos entrarão por ela, e o seu caminho aparentemente é bom, mas o seu final conduz à morte. E a Bíblia diz que é uma porta estreita. Quando você olha para uma porta larga e uma porta estreita, por qual porta é mais fácil passar? Para mim, pelas duas, né? Para alguns, nem tanto. Porta larga fala do mais fácil. E eu quero que você entenda hoje à noite. Eu quero que você saia daqui, com a tua mente mudada, e entender que o mais fácil nem sempre vai ser o melhor, que o mais rápido nem sempre vai ser o melhor. Que vai ter momento que as coisas vão ser mais difíceis, sim. Por quê? Porque tem um propósito em tudo isso. Porque Ele não pode te deixar de herdar a terra prometida. Porque Ele sabe que se as coisas forem fáceis como você quer, talvez você não vá valorizar. Porque Ele sabe que pelo caminho que você quer ir, talvez você vai enfrentar problemas, lutas e dificuldades que vão te fazer voltar para o Egito, que vão te fazer voltar para o mundo, que vão te fazer voltar para o pecado. E Ele não quer isso para você. É por isso que muitas vezes Ele dificulta as coisas. Porque quando Ele dificulta, você busca mais dele. Quando Ele dificulta, você ora mais. Quando Ele dificulta, você lê mais a Bíblia. Quando Ele dificulta, você congrega mais. Quando Ele dificulta, você não perde uma célula. Às vezes é por isso.
Porque Ele sabe que tem coisas que você precisa para não ficar pelo meio do caminho, que essas coisas só vão ser desenvolvidas na luta. Na luta. Ele sabe disso. Não é só você que busca mais no momento de dificuldade. Isso é uma característica nossa como ser humano. Eu até brinco, né? Tem gente que tem que morar no deserto. Porque a Bíblia diz que deserto é escola. Embora tenha gente que passa a vida inteira na escola, não sai, mas escola não é lugar de morar. Escola é lugar de você vai lá, você aprende e sai, sim ou não? Só fica na escola a vida inteira quem não aprende. Será que não está na hora de você aprender o que Deus está querendo te ensinar para esse deserto chegar ao fim? Será que não está na hora de você, se convencer daquilo que Deus está te falando há muito tempo? Será que não está na hora, de você baixar a cabeça para Deus e dizer, tá bom Deus, eu entendo, é isso que o Senhor quer de mim, então vou fazer. Será que não está na hora de você aprender o que Deus está querendo te ensinar nesse caminho mais longo? Porque na hora que você aprende, Deus te tira. Pai nenhum tem prazer em ver um filho no castigo. Se você disciplina o seu filho com prazer, tem alguma coisa errada. Porque pai, quando você disciplina um filho, dói mais em você do que no filho, sim ou não? Quando é neto a gente nem fala, né? Porque não disciplina, neto faz o que quer. Deus é a mesma coisa. Deus não tem prazer no meio do seu sofrimento, a não ser quando Ele está produzindo algo que vai ser extremamente necessário para que eu e você possamos herdar a terra prometida. Ei, as coisas não saíram como você planejou, Ele sabe o caminho. As coisas não estão caminhando como você esperava, Ele sabe o caminho. A coisa não está fácil como você achava e esperava que fosse, Ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho. O texto diz que a nuvem não se afastava do povo durante o dia. Você sabe que no deserto, durante o dia o sol é escaldante e à noite o frio é congelante. São dois extremos. E a Bíblia diz que durante o dia a nuvem estava ali, protegendo o povo. Durante a noite vinha a coluna de fogo para aquecer do frio. E a Bíblia diz que Deus esteve com o povo durante todo o trajeto até a terra prometida. Ou seja, quando nós fazemos a opção de trilhar o caminho que Deus tem para nós, por mais longo que seja, por mais difícil que seja, nós vamos contar sempre com a sua provisão, com a sua proteção, com a sua direção, com o seu cuidado. E deixa eu te falar uma coisa: o que garante a chegada no final não é se é perto ou se é longe, é se Deus está comigo ou não. Porque o caminho pode ser o mais curto possível, mas sem Deus você não vai chegar. E o caminho pode ser o mais longo possível. Pode ter sede no meio do caminho, mas Ele tira a água da rocha para você beber. Pode faltar comida no meio da caminhada, mas Ele faz cair maná do céu para te alimentar. Pode ter sol escaldante, Ele coloca a nuvem para te proteger. O frio pode vir para te matar, mas Ele tem a coluna de fogo para te aquecer. Eu quero declarar que esse deserto que você está passando, você não vai passar sozinho. Deus vai estar contigo. Pode estar parecendo a caminhada mais longa do que você esperava, mas Ele está contigo. Pode estar mais difícil do que o que você imaginou, mas Ele está contigo. O que garante a chegada no final não é se é fácil, não é se é perto, é se Ele está comigo e com você.